Já estamos de volta, amigos da Bíblia Sem Maquiagem. Hoje é dia de rever o capítulo 27 até aqui, relembrando o que é antigo e apresentando o que é novo. E observe como eu faço questão de anotar as passagens do Novo Testamento que vão se reportar ao Velho Testamento ou se completar a partir dele. Portanto, qualquer um que diga para você que Jesus veio abolir o Velho Testamento está equivocado e confundindo você. Ele veio cumprir a lei, conforme ele mesmo diz em Mateus 5,17. O que ele veio abolir está nesta mesma leitura, até o versículo 48. Acompanhe com atenção e deixe comentários com sua opinião. Este é um canal para todos se manifestarem. Já começamos com aquele repeteco mais repetido, eis que. Eu já disse que daí surgiram muitas denominações. Quem também aprendeu isso bem direitinho foi Homero, na Odisseia. Outro dia eu encontrei na biblioteca e peguei para ler, já que é um livro tão famoso. Mas eis que era só enganação, pleno plágio da Bíblia. E fora da Bíblia eu só vi mais eis que do que aí em um livro de uma religião anátema, pois ela mesma diz ser outro testamento de Jesus Cristo. Segue no versículo 7 com a caça de Esaú. Agora eu quero acrescentar Miqueias 7, versículo 2 e Ezequiel 13, dos versículos 18 ao 21, onde estão caçando os irmãos e as almas. Veja você também. Já vimos nos versículos 4 e 7 que o prato da hora é o guisado, que Isaac quer comer para então abençoar Esaú diante da face do Senhor, porque era assim mesmo que eles falavam. Desde o capítulo 1 já falava da face, hoje se fala na cara, né? E Isaac está mesmo pensando na morte. Por que será? Rebeca escutou o combinado e se adiantou. No capítulo 3, versículos 8 e 10, Adão e Eva se esconderam quando ouviram a voz de Deus, porque descobriram que estavam nus. Depois, no capítulo 4, 23, quem está pedindo para ouvirem a voz dele é Lameque, quarta geração de Caim. Tataraneto de peixe, peixinho é. Se Caim matou Abel, seu próprio irmão, por que não matar um por feri-lo e outro porque pisou no pé dele? Aqui, Rebeca está fazendo uma proposta indecente a Jacó. Mas as observações seguintes são boas. No Êxodo 23, versículos 21 e 22, é Deus aconselhando Moisés a ouvir a voz do anjo que ele estava para enviar. E em João capítulo 10 é o próprio Jesus se apresentando como o bom pastor, dizendo que as suas ovelhas fugirão do estranho por não reconhecerem a sua voz. No vocabulário do capítulo 26, nos versículos 29 e 31, eu já dissertei bastante sobre o verbo ir e de como também é usado pelos falsos discípulos de Deus para caçarem almas distraídas. Quanto ao rebanho, já foi vista nos capítulos 13 e 21, mas lá eu não atentei para isso. Tá vendo como é preciso ler constantemente? Sempre alguma informação escapa se a gente não estiver bem concentrado. Talvez eu ainda deixe passar alguma hoje. Enfim, olha quanto rebanho tem aí. E recentemente eu tenho visto gente demais falando que tratar os discípulos de Jesus de rebanho é falta de respeito. Mas olha como ele mesmo fala em João 10,16. Por isso acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Isso sem falar em quem fala sem saber. A última palavra destacada do versículo 9 é o cabrito,
E isso faz a gente pensar um montão de coisas. Será que foi Esaú que caçou estes cabritos? Se tinha cabritos em casa, por que Esaú precisou ir caçar? E a pergunta que eu já fiz no trecho anterior: que tipo de animais poderia Esaú caçar no campo? De qualquer maneira, o cabrito vai estar de volta no Êxodo 12, versículo 5, junto com a cabra, mas a cabra aparece mais. Aí no versículo 11, Jacó, ao se comparar com Esaú, diz que Esaú era varão cabeludo. Quer dizer que não mudaram muito desde o nascimento, né? Hoje em dia é difícil encontrar homem tão peludo assim. Agora eles também se depilam, a não ser o Tony Ramos. Mas voltando à Bíblia, sempre que vem a oportunidade de falar, eu uso. E aqui tem mais uma: Esaú, varão cabeludo. Esaú não era o único cabeludo da Bíblia. No capítulo 16, 19 do livro de Juízes está Sansão com suas 7 tranças, pois sobre sua cabeça não passaram navalha, por ser nazireu de Deus. Você já ouviu falar alguma coisa sobre apropriação cultural, quando um branco ousa trançar o cabelo? Então, olha onde mais tem trança na Bíblia. 1 Timóteo 2:9, Cantares 4, versículos 1, 3, capítulo 6, versículo 7, capítulo 7, versículo 5. Cantares foi escrito por Salomão para a rainha de Sabá quando veio visitá-lo. Fora isso, eu já falei várias vezes sobre o cabelo de Absalão em 2 Samuel e o fato de ele ficar pendurado na árvore pelo cabelo. Pergunte a qualquer profissional de cabelo se o cabelo desse Absalão da novela da TV o deixaria pendurado na árvore. Mas o Black, eu garanto. A propósito, sobre este tema, eu quero acrescentar o Êxodo 4, versículos 6 e 7, na observação do versículo 16, sobre a pele de Moisés. Depois, abrindo o versículo 12, com porventura, é outro repeteco, que surgiu no capítulo 18 e segue até o Novo Testamento. Veja com que intrepidez o homem que Jesus curou a cegueira responde aos judeus no capítulo 9, versículo 27 de João. Os pais dele tiveram medo de serem expulsos da sinagoga, mas ele viu que tinha algo muito melhor. Já apalpar aparece aqui pela primeira vez. Por aí se vê como Isaac estava mesmo debilitado. Já imaginou quanto tempo ele viveu ainda nessa condição? No início se dizia achar graça aos olhos, mas agora fica esquisito Jacó usar essa expressão, né? Mas ele chegou à conclusão acertada, que seria enganador, pois não tem outra palavra. Enganar é sinônimo de mentir, não é? Com o nome enganar, enganador, aparece pela primeira vez, mas se for falar em mentira, é muito mais antigo. Olha aí, desde onde vem? Só que você já sabe, um dia é da caça, o outro é do caçador. Ou seja, quem engana hoje será enganado amanhã. Espere só para ver o que Jacó vai experimentar já já, no capítulo 29, dos versículos 21 ao 27, depois no capítulo 35, 22, ou no capítulo 37, dos versículos 31 ao 35. O próprio Paulo diz em Colossenses 3, 25, quem fizer agravo receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Da bênção e maldição já falamos desde o capítulo 1 e não acaba aqui também. Esta fala de Rebeca do versículo 13, sobre mim seja a tua maldição, é muito importante, pois foi repetida pelo povo em Mateus 27 e 25, no evento da crucificação de Jesus. Tem um canal no YouTube que o apresentador interpreta que daí vem a maldição do povo negro, o povo original da Bíblia. Eu digo que até pode ser também, mas não deixa de ser
principalmente a maldição de Moisés, do Deuteronômio 28. Veja com o tempo e decida qual é o único povo que se encaixa perfeitamente na maldição, quando poderia ter obtido aquela bênção toda. Ainda e para encerrar, o versículo 13 eu destaquei obedecer. Em Colossenses 3:20, na carta intitulada Exortação à Santidade e ao Amor Fraternal, dentro dos deveres domésticos, diz: Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais. É o que Jacó está fazendo, não é? Só que depois diz: Pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Agora, uma coisa interessante: por que é que Rebeca cozinhou, sendo que o primeiro que entrou na história fazendo um guisado foi Jacó, no capítulo 25? Seria ele o primeiro vegetariano da história, pois fez um guisado de lentilhas? Continuando as conjecturas com as vestes de Esaú. Sobre as vestes, nós já vimos no capítulo 24, 53, e eu até deixei várias passagens importantes. A que eu considero mais relevante é esta profecia do Salmo 22, 18, que se concretiza em Mateus 27, 35. Aqui diz que Esaú tinha vestes de gala. Que tipo de evento poderia haver lá para ser preciso vestes de gala? E por que está na casa dos pais dele, sendo que ele tinha 2 mulheres? Mais perguntas sem respostas. Mesmo assim, eu ainda anotei outros lugares que vão falar de veste especial. Inclusive, Mateus 27 e 28 é quando os soldados zombaram de Jesus, referindo à leitura de Isaías 63, 2. Como você vê, eles conheciam as Escrituras e ainda abusaram dela. Se Esaú foi apresentado como o filho mais velho no versículo 1, resta para Jacó ser o filho menor. Na época do dilúvio, no capítulo 9, 24, Cã já tinha sido apresentado como filho menor. No capítulo 35, dos versículos 16 a 18, é a vez do filho menor de Jacó nascer. No capítulo 48, 14, Jacó vai continuar a mesma saga de colocar o menor à frente do maior. Agora está na hora de falar no disfarce de Jacó, peles dos cabritos. No capítulo 3, 21, eu já falei sobre como eram usadas as peles, couro ou pelo dos animais, e como hoje isso deveria ofender os defensores dos direitos dos animais. Eu até adiantei muitas leituras em que essas partes serão utilizadas. Na seção cabeleira de Esaú, no versículo 11, eu disse que acrescentaria este detalhe da pele de Moisés do Êxodo 4, versículos 6 e 7. Não é só para confirmar o que eu já venho falando o tempo todo, mas é que outro dia eu vi no YouTube, num canal, sobre como as peles dos escravos eram utilizadas lá nos Estados Unidos para confeccionarem diversos artefatos. Dá para acreditar? Definitivamente tratados como animais. Bom, de volta à Bíblia. Olha como Zacarias fala da vestimenta dos profetas no capítulo 13, versículo 4, e como João Batista se veste em Mateus 3, versículo 4. Mas aqui, Jacó vai disfarçar a própria pele. Que cabeleira é esta? Aí, Rebeca cobriu as mãos e a lisura do pescoço de Jacó. Que cabeleira é esta? Outra pergunta que fica no ar é como foi feito esse trabalho. Do verbo cobrir, temos mais informações no capítulo 9, 23, quando Sem e Jafé cobriram a nudez de Noé. Você conhece o canal de ciência, o DW? Eles têm um vídeo dizendo que a capacidade do nosso cérebro chegou ao limite máximo e começamos a regredir. Se você notar em Oséias 10, versículo 8, dirão aos montes cobri-nos
e aos outeiros: caí sobre nós. Oséias viveu por volta de 800 anos antes de Jesus. Em Lucas 23:30, Jesus está dizendo isto mesmo, quando estava sendo levado para ser crucificado. E em Apocalipse 6:16, que retrata o grande dia da ira de Deus, ou seja, o final de tudo isso, ele diz exatamente o mesmo. Fica por sua conta a interpretação dessas observações. Essa pergunta dos versículos 18, 21 e 24 são suspeitas. Será que Isaac pressentiu que era o outro filho? Quem gravou bem essa pergunta foi o personagem da escolinha do professor Raimundo. Quem és tu, Coriolano? Pois é, a Bíblia dá margem para muitos assuntos, mas eu quero ver se você tem resposta para o que Jesus perguntou em Mateus 16:14. E vós, quem dizeis que eu sou? Eu sou é como Deus se apresentou a Moisés no Êxodo 3:14. Eu já falei alguma coisa sobre isso no capítulo 17:1, quando Deus fala a Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso. No capítulo 8 de João, Jesus estava sendo vigiado de perto pelos invejosos. Mas quando fizeram aquela pergunta do versículo 53, ele responde conforme Isaías 43:13. Antes que houvesse dia, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Só revendo mais alguns repetecos. Levanta-te, assenta-te. Hoje eu só quero acrescentar o pedido da mãe dos filhos de Zebedeu, que são João e Tiago, para que se assentem um à direita e outro à esquerda de Jesus, no reino dele, em Mateus 20, versículos 21 e 23. Isaac foi o primeiro que falou em alma abençoar no versículo 4. Eu já falei dessa passagem do livro de Ezequiel 13, dos versículos 18 ao 21, na observação do versículo 7, no detalhe da caça. E falo outra vez, só para você não esquecer que os caçadores de almas estão à espreita. No versículo 20, de volta, o teu Deus, que eu já observei desde o capítulo 9, 26. Noé foi o primeiro que disse Deus de Sem. Com relação a isso, se adiante que no próximo capítulo, Jacó está se comprometendo a adotar o Deus do pai dele como seu Deus. No versículo 21, aí fica a dúvida, então quem é o Deus dele agora? E Jacó mente que nem sente, né? Olha só com que facilidade ele diz que Deus mandou a caça ao encontro dele, aproveitando a cegueira de Isaac. Aí eu começo a devanear de novo. Será que isto também foi intervenção divina para Isaac fazer com que Jacó seja maior? Como ele disse no capítulo 25, 23? Deus faz as coisas acontecerem de maneira imprevisível. Mas enfim, Isaac não o conheceu. Até agora, o verbo conhecer tinha outro significado. Nos capítulos 3, versículos 7, 4, versículos 1, 17. E mesmo em Mateus 1, 25, José não conheceu Maria até que deu à luz a Jesus. Acho que aqui o mais apropriado seria não reconhecer, não acha? Muita gente comenta sobre a tradução da Bíblia, então esta é a minha contribuição. Isaac continua cismado, mas já que ele apalpou e estava tudo igual, abençoou. Observe que Isaac comeu e bebeu vinho. Eu já falei do vinho, beber ou não beber, no capítulo 9, quando Noé plantou uma vinha e bebeu tudo sozinho. E por que Noé bebeu demais, como muitos personagens da Bíblia?
criaram denominações proibindo as pessoas de beberem vinho, inclusive alegando que Jesus não transformou a água em vinho, no capítulo 2 de João, ou que ele nunca bebeu nenhuma gota de vinho. Mas leia o que ele mesmo disse em Lucas 7,34. Até na história de Melquisedeque, do capítulo 14, ele trouxe pão e vinho a Abraão. Uma vez eu vi o pastor torcer completamente o conselho de Paulo a Timóteo em 1 Timóteo 5,23, naquele programa de perguntas e respostas bíblicas. Se você tiver com tempo, leia atentamente o conselho de Paulo em 1 Timóteo 4, dos versículos 1 ao 5, sobre a apostasia nos últimos tempos. O beijo! Chegou a vez do beijo! Demorou, hein? Só no versículo 26 do capítulo 27. É um beijo fraternal, mas sempre é um beijo, um sinal de carinho. Não tem muito beijo na Bíblia, mas um beijo bem conhecido é o beijo de Judas. Isaac perdeu a visão, mas não perdeu o olfato. Cheirou o cheiro das vestes. O cheiro também vai se tornar muito importante na Bíblia. Já esteve por aqui no capítulo 8, 21, quando o Senhor cheirou o suave cheiro dos holocaustos que Noé ofereceu. A partir de Levítico vai ser falado mais sobre o cheiro suave. Agora preste atenção em como Paulo fala sobre o cheiro em 2 Coríntios 2, dos versículos 14 ao 17. São as palavras ganhando vida. Nesse mesmo versículo 27, do cheiro das vestes, está o cheiro do campo que o Senhor abençoou. No capítulo 3, 17, Deus amaldiçoou a terra por causa da fraqueza de Adão. Mas quando chega no capítulo 8, 21, depois que Deus cheirou o cheiro suave da oferta de Noé, disse que não tornaria mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. E de acordo com o dito de Isaac, é o que prevalece. No versículo 28 tem vários detalhes e todos fazem parte da bênção de Isaac. Primeiro é o orvalho. Até agora não se falava em orvalho, mas em Juízes 6, dos versículos 37 ao 40, na história de Gideão, ele vai usar o orvalho como prova de que Deus o está ouvindo. Depois vamos voltar a falar nas gorduras. No caso, são as gorduras da terra, e assim eu não achei mais referências. Mas a gordura animal, sim, no capítulo 4:4, foi quando Abel ofereceu da gordura dos primogênitos e Deus se agradou, cheirou o cheiro suave. Naquela passagem, eu já adiantei vários livros que vão falar da gordura. E eu quero relembrar agora o que diz em Levítico 7, dos versículos 22 ao 27, que é quando Deus proíbe comer gordura e sangue. Nesse vocabulário eu estou tocando bastante nas denominações criadas a partir da sua própria interpretação da Bíblia e como fazem para caçar almas incautas. Pois bem, nesse mesmo ano eu vi uma notícia sobre uma pessoa que recebeu transfusão de sangue e levou o hospital à justiça por causa disso. O que é que está escrito nessa passagem? Para não comer gordura e sangue. As pessoas não querem ler a Bíblia e é por isso que o engano se propaga tão depressa. Da abundância já falamos desde o capítulo 1 e eu achei bom acrescentar o que Jesus diz em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. É na mesma leitura do Bom Pastor. E Isaac oferece abundância de quê? De trigo e de mosto. O trigo é o cereal mais citado na Bíblia. Já teve pão por aqui, só que poderiam ser de outro cereal.
Mas a parábola do joio e do trigo, em Mateus 13, dos versículos 24 ao 30, é bem clara sobre qual é um e qual é outro. Do mosto não falta história, pois é o que leva ao vinho. Não tinha sido falado no mosto antes, mas eu anotei esses livros para você consultar. Uma leitura importante com relação ao mosto é do capítulo 2, versículo 13 do livro dos Atos, quando aqueles que não receberam o Espírito Santo desdenharam dos que receberam. O que é inveja, hein? E para acabar, no versículo 29, Isaac repete as mesmas palavras de Noé no capítulo 9, dos versículos 25 ao 27, e já era a promessa de Deus a ele mesmo, Jacó, no capítulo 25, 23, ser senhor de teus irmãos. Todas as religiões acataram bem a falácia de que Noé amaldiçoa o Canaã para se tornar preto e escravo. Só que no final deste livro, no capítulo 49, versículo 8, Jacó está abençoando Judá com as mesmas palavras. A ti te louvarão os teus irmãos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Os filhos do pai dele são os irmãos dele, né? Eu nunca ouvi ninguém dizer que os irmãos de Judá se tornaram pretos e escravos. Você ouviu? Será que só Noé tinha esse poder? Ainda nesta mesma frase, tem uma palavra que vai mudar de significado aqui mesmo na Bíblia. Encurvar-se, que até agora tinha vindo como inclinar-se. Este verbo encurvar-se ressurge bem mais tarde, no livro de Jó 31:10. Tudo isso está na Bíblia. Por isso é que aquelas pessoas de má fé, que têm um bom relacionamento com o inimigo de Deus, andam espiando como se acaçapam os passarinheiros, amam laços perniciosos com que prendem os homens. Está escrito isso lá em Jeremias 5:26. Então, acautelai-vos, que cautela e canja de galinha não fazem mal a ninguém. Isso é ditado popular. Bom, o nosso próximo vídeo será a leitura final do capítulo 27. Deu para cansar hoje, né? Mas tudo isso é útil e necessário para começar a entrar na Bíblia. Aqui se despede a Bíblia sem maquiagem. Até logo.